Cada família aqui representada, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma visitação. Que a tua glória venha, Senhor Deus, se manifestar na casa dos meus irmãos. Aonde a tua glória chega, Senhor, nós sabemos que há paz, há prosperidade, há saúde, Senhor. Aonde a tua glória chega, Senhor Deus, há transformação, há salvação. Por isso eu te peço, vem com a tua glória no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, quando nós olhamos para a tua palavra, quando nós vimos, Senhor Deus, através da tua palavra, que aonde o Senhor Jesus passava, tinha transformação. Aonde o Senhor Jesus passava, Senhor, tinha cura. Aonde Jesus passava, tinha libertação, Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, da mesma forma que Jesus passava e a manifestação de poder era, Senhor Deus, visível, nós te pedimos, aonde nós estivermos, ó Pai, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor Deus, a tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, que aonde nós formos, ó Pai, o Senhor nos usa como canal nas tuas mãos. Nós te pedimos, aonde nós estivermos, ó Pai, manifesta a tua vontade, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, fazer nada, Pai, por nós. Nós queremos fazer, Senhor Deus, a tua vontade somente. Essa manhã, Senhor Deus, de escola dominical, escola bíblica, Pai, nós te pedimos muito mais além da letra. Nós te pedimos muito mais além, Senhor Deus, somente daquilo que está escrito. Nós te pedimos, ó Pai, a revelação da tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, algo profundo que muda as nossas vidas, Senhor. É dessa forma que nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês colocam de pé em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado. Fala bom dia para ele. Você dormiu que nem uma pedra essa noite com essa chuvinha, né? Estava bom para dormir, né? Você já é um vencedor, que você chegou até aqui, amém? Você já é um vencedor. Você chegou até aqui. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele, você já é um vencedor. Porque você chegou até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que nesses dias de chuva é difícil levantar para vir, principalmente quem tem criança pequena, se torna tudo muito mais difícil, né? Glória a Deus que você veio e nós louvamos a Deus pela tua presença aqui. E nós também abençoamos aqueles que estão em casa, que não pôde vir hoje, que o Espírito Santo chegue até lá também, sobre essa casa, esse irmão que está assistindo pela internet, em nome de Jesus. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Peço para o irmão Samuel, por favor, vir até aqui. Vamos adorar o Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Continua falando com o Senhor. Continua falando com Deus. Maravilhoso, poderoso, fiel e justo é o Senhor. Nós estamos na tua presença, Senhor Deus, para te ouvir. Através do louvor, ó Pai, fala conosco. Através da palavra, fala conosco. Através da oração, fala conosco. Nós te pedimos, ó Deus. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, diante da tua face, que o Senhor fale conosco nessa manhã. O Senhor está aqui, igreja. Se você buscar com intensidade, não se acomode, busque a face do Senhor. Oh Senhor maravilhoso, oh Senhor poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao erguemos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que
és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Glória a Deus, tu és santo, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Recebe, Deus, a adoração do teu povo nessa manhã, aleluia. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Oh, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Oh, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia, aleluia. Quando nós erguemos nossas mãos, Senhor, a tua presença vem até nós, Senhor. Ore, igreja, ore, busque a face do Senhor. Consagre esse dia, consagre a sua semana. Nós consagramos a ti, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor, está nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida ao Senhor, nós entregamos a nossa família ao Senhor. Cuida, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, da nossa casa, Senhor Deus, manifestar a tua presença de uma forma, Senhor, sobrenatural, de uma forma, Senhor Deus, que o Senhor nunca se manifestou, ó Pai. Toca, Senhor, aquele que ainda não te conhece, toca, Senhor Deus, aquele que está frio, Senhor, eu peço a ti, enche ele com a tua presença, renova aquele que está na tua presença, enche ele da tua unção, da tua graça, do teu poder, porque nós estamos, Senhor, diante de ti, e nós sabemos, ó
Pai, que quando nós clamamos diante de Ti, a manifestação, Senhor Deus, da Tua presença. É a Tua presença que nós queremos, assim como Moisés disse no monte Sinai, que ele não iria para lugar nenhum sem a Tua presença. Nós não iremos, Senhor, se o Senhor não for. Nós não iremos se o Senhor não estivermos conosco, Senhor. Nós não iremos, ó Pai, porque nós não sabemos andar sem a Tua presença. Nós não sabemos, Senhor, nós não sabemos, Senhor, o que fazer, o que falar sem a Tua presença. Nós não sabemos como se manifestar sem a Tua presença, Senhor. Assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor nos chamou, irá nos mostrar uma direção nesse caminho, Senhor. Nós cremos, por isso que nós oramos, crendo, Senhor, na Tua manifestação de poder, através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja que crê diz amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. Lucas, capítulo de número 9. Versículo de número 51. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: completando-se os dias para sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, aos quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, quero que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendendo-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo número 12. João, capítulo número 12. Versículo de número 45. Diz a palavra de Deus: quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que crêem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Uma breve meditação. Queridos, eu buscava uma palavra para falar para os irmãos. Essa palavra está queimando no meu coração há algum tempo. E essas duas passagens Deus trouxe na minha mente, no meu coração, nessa madrugada, enquanto eu orava. E Deus falou comigo sobre essa palavra. Que Jesus, ele estava indo para um propósito. O propósito de Jesus iria se cumprir em Jerusalém. Ele iria se entregar. Jesus não foi preso. Jesus se entregou. Jesus iria se entregar para se cumprir o propósito para que ele veio na terra. No meio do caminho, ele passou numa aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não deram pousada a ele, porque sabiam que poderia vir condenação sobre eles adorarem no Monte Gerizim, enquanto Jesus estava indo até Jerusalém adorar. E eles não deram pousada para Jesus. Os discípulos ficaram muito bravos, falaram: quer que a gente ore? Vem fogo do céu e queima todos eles, acaba com eles. Jesus falou: não, você não está entendendo o propósito. Eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. E essa outra passagem fala de novo Jesus falando que ele veio não para julgar,
Ele veio para salvar. Quero falar com os irmãos sobre essa passagem que Deus colocou no meu coração, que há situações em nossas vidas que nós tomamos partido como juiz. Nós esquecemos daquele que nós representamos aqui na terra. A palavra de Deus nos chama de embaixador. Embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo é alguém que fala em nome de. Eu falo em nome de. Então eu falo em nome de Jesus, você fala em nome de Jesus. E quando você fala em nome de Jesus, você não pode falar palavras que matem as pessoas, ou que julguem as pessoas, que julguem os comportamentos das pessoas. Quando você estava no mundo, antes de você vir para Cristo, o que você menos gostava era que alguém julgava aquilo que você fazia. O crente que você não queria ficar perto é aquele que chegava falando para você assim, mas você está fazendo isso aí, você vai para o inferno, hein? Você vai morrer, você vai para o inferno. Eu falei, esse crente eu não quero perto de mim, não. E aliás, eu não quero nem esse Deus aí, que fica me acusando desse jeito, né? Você tira as pessoas de perto de você. Você não veio para julgar, você não veio para trazer morte. Você veio para ser representante de Cristo, que veio para salvar as pessoas. Amém, meus irmãos? Veio para salvar. Toda palavra que você falar para alguém tem que ser algo que edifica, algo que enche ela, algo que manifeste nela a vontade de servir o Deus que você serve. A tua palavra tem que ser algo que venha trazer amor às pessoas. Não pode ser palavra que mata. Não pode ser palavra que destrói. Eu já conheci pessoas que eram crentes e eu queria ficar perto delas porque sempre a palavra dela era algo que me enchia. Algo que me trazia esperança, mesmo eu sendo do mundo. Eu sabia, se eu falar para ele, vai dar uma direção para mim que me ajude. E se ele tiver alguma palavra contra, ele não vai me julgar. Eu tive amigos já assim. E não eram nem evangélicos. Eram de outra denominação. Mas eram pessoas que traziam paz. Nós somos representantes de Cristo, querido. E julgar as atitudes das pessoas não é o correto. Porque nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para julgar nada. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, primeiro que é tocado sou eu. E Deus pediu para que trouxesse essa palavra para os irmãos estar pensando sobre isso. Que o seu comportamento, querido, a partir de agora, a partir de hoje, seja um comportamento que não julgue as pessoas. Quando acontecer alguma coisa que você fala, que dê vontade de você julgar, você lembre desse dia, dessa palavra. Não, eu sou representante de Cristo, eu não vim para julgar. Não interessa aquilo que eu penso, mesmo que seja. Não interessa aquilo que eu estou vendo. Interessa que eu vim para ser representante e Cristo veio para salvar. Eu vim também para trazer palavra de salvação. Eu vim trazer palavra que edifica. Eu não vim para julgar. Não cabe a nós. Não cabe a nós julgar. Muitas vezes nós estamos conversando e a gente mesmo, às vezes, fala assim, mas também é porque a pessoa mereceu, por causa disso. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós estamos em alguma conversa e falamos assim, mas você também, olha o que ela fez. Merece, você está julgando. O que levou ela a fazer? O que será que aconteceu? Deus o sabe. É Deus quem sabe. Queridos, tudo que nós formos fazer, fazemos no amor. No amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia. Tem um capítulo inteiro, 13 versículos falando do amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 13. Primeira Coríntios, capítulo número 13. Se tem um título aí no capítulo da sua Bíblia, o meu está escrito assim, amor. Só amor. E no versículo de número 13 diz assim, agora permaneçam esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor.
É o amor. Não julgue, não dê sentença, não acuse, entenda. Observe que a palavra que nós lemos diz que Jesus repreendeu os discípulos. Vocês não entenderam nada porque eu vim aqui. Vocês não entenderam nada. Eu não vim para matar ninguém. Eu vim para salvar. E olha que essa aldeia aqui era onde tinha acontecido já o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus já tinha passado por ali. O fato já tinha acontecido antes. Já era para ele saber quem era Jesus. Lá na passagem da samaritana, fala que depois que ela levou o conhecimento que Jesus estava no poço, que parte da cidade veio conhecer Jesus, e Jesus ficou ali por um tempo, diz que houve salvação naquela cidade, naquela aldeia. Nesse momento aqui que Jesus passa de novo por Samaria, que ele está de novo diante dos samaritanos, eles já estão acusando. Não, agora nós queremos matar-os. Nós queremos matar você. Nós não queremos que você fique aqui, não. Nós não vamos dar pousada para você, não. Pode ir para outro lugar. E não receberam ele, que Jesus teve que ir adiante. Diz a palavra que ele foi para outra aldeia. Eles não queriam ouvir a palavra, mesmo conhecendo. Mas aí os discípulos ficaram muito bravos por causa disso. Mas Jesus falou, não, vocês não entenderam nada. Então, queridos, eu entendo que quando a palavra de Deus vem dessa forma, o Espírito de Deus está nos repreendendo. Ó, toma cuidado, não julga. Entenda o meu propósito aqui na terra quando eu vim e o seu propósito hoje. Entenda o seu propósito. Embaixador de Cristo, trazer vida, levar salvação. Este é o teu propósito. Amém, meus irmãos? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, você entendeu o seu propósito? Fala amém para ele. Fala amém, amém, entendi. Graças a Deus. Queridos, eu vou dar oportunidade para os irmãos que veio preparado para ofertar. Queridos, se você está em paz do coração, se não há nada que uma mágoa, algo que você precisa tratar com algum irmão, se você está em paz no seu coração e trouxe a tua oferta, eu quero orar por você, pela tua oferta. Estende a sua mão para cá, vamos orar sobre a oferta e os dízimos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque essa semente que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor, nós entendemos que parte dela, Senhor Deus, nós devemos devolver ao Senhor. E com paz no nosso coração e com amor, nós estamos semeando na tua casa. Eu abençoo, Senhor Deus, essa oferta de dízimo, essa oferta alçada. Eu abençoo essa semente que foi lançada, Senhor. Aquele que não pôde trazer hoje, Senhor, eu peço a Ti. Abençoa a vida dele também, ó Pai. Que o Senhor venha abrir a janela do céu e que ele venha, Senhor Deus, ter na próxima oportunidade, Senhor Deus, algo para apresentar diante do Senhor. Assim, ó Pai, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja diz amém. Se você trouxe a sua oferta, o irmão Oswaldo, erga a sua mão para ficar mais fácil. Ele vai passar por aí para pegar a oferta. Aleluia. Graças a Deus. Querido, vamos separar as classes agora. As crianças vai com a Alessandra ou Adi? Com a Alessandra. Glória a Deus. Os jovens, acho que vai com o Alexandre, né? Vai assistir a aula aqui? Entendi. Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Herod aqui, por favor. Vai nos abençoar com a palavra hoje. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Você que tem Bíblia, abra comigo. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17.
Os que encontraram, pode dizer amém? Que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mesmo sentados, vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, Senhor, é chegado o momento em que a Tua palavra irá ser ensinada. E o salmista disse que a exposição ou ensinamento das Tuas palavras traz luz e entendimento para aqueles que são simples. Senhor, aqui está um coração, uma igreja com o coração aberto, Senhor, que veio disposto a aprender a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra venha nos dar direcionamento, que a Tua palavra venha, Senhor, trazer libertação, que a Tua palavra venha, Senhor, aumentar a nossa fé no Senhor, pois sabemos, Senhor, que o Senhor vela pelas Suas palavras para as cumprir. Então, Senhor, eu te peço, me usa nesta manhã como canal de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Senhor Espírito Santo, me ajude a pregar a Tua palavra, pois quem prega, Senhor, eu aprendi que deve pregar inspirado por Teu Espírito. Então nos dá a inspiração, nos dá o entendimento e aviva a Tua igreja pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de trazer uma palavra com o tema Vença a incredulidade. Vamos tratar um pouco a respeito da fé e também da incredulidade. Amém? O texto que nós lemos, vamos usar como base, né, que é Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, quantos daqui têm fé? Meia dúzia. Maior. Aumentou o número. Ou seja, todos têm fé. Mas o que é fé? Defina o que é fé. Tá bom? Fé é, quando nós ligamos o texto de Hebreu, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Mas o que é fé? Definição da palavra fé. Fé, ela vem do grego pistis, que é a convicção fundamentada no ouvir. Então, a definição de fé é: eu estou convicto, né? Eu estou convencido de que aquilo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, é real, é fiel. Então, por isso eu estou convencido, por isso eu tenho fé. Então, a fé, ela é a convicção fundamentada naquilo que nós ouvimos. Ou seja, um dia alguém expôs, pregou, ensinou a palavra de Deus para nós. E então, ao ouvirmos a explicação da palavra de Deus, o Espírito de Deus fez com que a fé fosse manifestada dentro de nós. E então ficamos convencidos que aquilo que ouvimos era uma verdade absoluta. E então passamos a crer. Fé é isso. Eu ouço a palavra. E agora, ao ouvir, ao entender a palavra, o Espírito de Deus irá, gerar a fé em meu coração para que eu possa crer na palavra pela qual eu ouvi. Então, fé, ela é baseada naquilo que eu ouço, que é a palavra de Deus. A prova de que todos aqui têm fé, se eu perguntasse quantos aqui acreditam que existe um Deus que é criador de todas as coisas, a maioria, ou quase todos, ergueriam a mão. Eu tenho fé. Eu acredito que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas por que você crê? Porque um dia você leu ou você ouviu alguém ensinando Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. Quantos aqui acreditam que Deus é eterno, não tem início e nem fim? Quem sabe a maioria ou todos ergueriam a mão. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus eterno. Ele não tem início, não tem meio e não tem fim. Ou seja, ele é autoexistente. Mas por que você crê? Porque um dia você leu ou você ouviu o ensinamento da palavra baseado no Salmo 90,
verso 2, que se trata de uma oração feita por Moisés até Deus, onde ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, a partir do momento que nós temos um encontro com a palavra, entendemos, ouvimos a explicação dela, é gerado fé em nosso coração. Então aqui nós cremos que existe um Deus, e um Deus que é criador de todas as coisas. Acreditamos que o nosso Deus é um Deus eterno, autoexistente, não foi criado por ninguém, mas criou todas as coisas. Por quê? Nós lemos e agora ouvimos a explicação da palavra. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus onipotente, todo-poderoso? Ele é possuidor de todo poder. Por que nós acreditamos? Porque um dia nós ouvimos a explicação da palavra, ou lemos a palavra, então entendemos ela. Mateus 28, 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então nós acreditamos que o nosso Deus, ele é todo poderoso, porque a palavra de Deus nos revela isto. Então a fé, ela é o quê? Ela é a convicção fundamentada no ouvir. Quando eu ouço, quando eu aprendo, quando eu entendo a explicação da palavra, o Espírito de Deus vai gerar essa fé que me leva a acreditar no que está escrito na palavra. Uma fé firme é esta. Não é aquele achismo, eu acho, pelo meu entendimento, pelo que eu ouvi. Não, é quando você entende. Quando você entende, você tem conhecimento de causa, você agora tem uma base sólida, então esta base bíblica te gera fé para você orar de forma correta, crer de forma correta, agir de forma correta, para você então saber o que fazer da forma correta. Fé. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14 e verso 6, o Senhor Jesus fez uma afirmação, dizendo, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a vida, Jesus está dizendo, eu sou o autor e o meio de acesso a Deus e a vida eterna. Então passamos a entender que Jesus, ele é o único caminho que nos leva até Deus e é o único caminho, ou o único ser que nos pode dar a vida eterna. Então passamos a crer, a ter fé que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o único caminho que leva o homem até Deus. Quando Jesus disse, no versículo agora, aqui. Quando Jesus disse, eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou a verdade encarnada. Ou seja, eu sou o verbo vivo. Eu sou a palavra viva. Eu sou a palavra que se fez homem. Eu sou a verdade que está se manifestando ou se manifestou como homem. O mestre que declara e revela as verdades de Deus. Ou seja, nós, a igreja, precisamos confiar que tudo que o Senhor Jesus disse, pregou e ensinou é verdade. Ou seja, Jesus, ele trabalha, ele ensina, ele prega, tudo que ele faz é baseado na verdade, porque ele é a própria verdade. Então nós, igreja, precisamos dar crédito, confiar naquilo que o Senhor Jesus disse em sua palavra. Precisamos crer, ter fé naquilo que Jesus disse, pois tudo que ele disse e tudo que contém na Bíblia é a verdade. A prova que Jesus fala é verdade e devemos crer e colocar em prática está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, capítulo 17, versículo 5, que diz assim, estando falando, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu,
E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me agrado. Escutai-o, ou ouçam-no. No monte, Deus ele dá uma ordem para Pedro, Tiago e João, que após agora é chamado Monte da Transfiguração. E no momento em que Pedro, né, está dando sequência no seu argumento, falando, né, fala que desceu uma nuvem resplandecente, ou seja, o próprio Deus se manifesta ali. E da nuvem saiu voz, ou seja, Deus Pai começou a falar com Pedro, Tiago e João, dando uma ordem. Tudo o que ele diz, quem? Esse é meu filho amado, Jesus. Tudo que Jesus ele diz, escutam, ouçam, dê atenção a ele. Ou seja, quando o Senhor diz escutem, ouçam o que ele diz, ele está dizendo fiquem atentos, deem atenção. Isso se refere também a atender, que nada mais é estar disponível para ouvir, receber e tomar uma atitude. Ou seja, devemos dar atenção ao que Jesus ensinou, falou, pregou, e pela fé receber, tomar posse e agir, pois tudo que o Senhor diz é verdade. O que acontece com a igreja? Por conta da incredulidade que vamos entrar à frente. Algumas coisas nós acreditamos, outras coisas não. Em algumas situações acreditamos que Jesus dá jeito. Para outras situações verbalizamos, esse aí não tem mais jeito. Para algumas condições, né, vamos falar assim, problemas conjugais. Devido ao quadro que está ali ocorrendo, ou se agravou, nós dizemos, não tem mais jeito, é divórcio e acabou e não tem mais. E deixamos de crer que Jesus pode fazer do nada, ou seja, do nada, do lixo fazer ali uma coisa maravilhosa, pode restaurar, pode avivar, pode acrescentar amor, pode fazer alguma coisa em favor para que aquele casal volte. Ou seja, incredulidade. Em partes a igreja crê, mas em partes ela descrê. Em algumas coisas acreditamos, mas outras coisas contidas na Bíblia deixamos de dar crédito. Né? Há pessoas que acreditam numa cura, mas se falar, se acredita que do toco da perna pode agora Jesus fazer nascer uma nova perna? Não acredita, isso é impossível. Deus não faria isso. Espera aí, mas não aprendemos que Jesus é todo poderoso, tem todo o poder? Por que não acreditamos? Por conta da incredulidade que há no nosso coração. Então, nesta manhã, nós vamos aprender a vencer essa incredulidade e acreditar piamente, totalmente, no que o Senhor Jesus disse e no que está escrito também na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós ensinamos o discipulado que a Bíblia Sagrada deve ser o nosso livro, ou nosso manual de regra de fé e prática. Em vão é também eu acreditar no que está escrito na Bíblia, eu acreditar no que Jesus ensinou e não tomar atitudes baseadas naquilo que Jesus ensinou. Não é assim que a Bíblia diz? Não sejais apenas ouvintes, mas sejamos o quê? Praticantes. Ou seja, é a fé, né, e a oração. É orar e tomar atitude. É oração. É eu orar e eu agir. Louvado seja Deus. Vamos ver agora um exemplo, porque devemos acreditar no que Jesus disse. Jesus, primeiro, ele faz uma promessa. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora em Lucas, agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Lucas vai explicar sobre essa promessa feita pelo Senhor Jesus. Ele vai dizer o que Jesus disse: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora, em Atos 2:4, Jesus, nós vamos ver Jesus cumprindo a promessa, ou a promessa feita pelo Senhor Jesus irá se cumprir. Em Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então observa, Jesus deu a promessa, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Daí agora vem Lucas explicando, né? Jesus disse, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam testemunho de Jesus, tanto em Judeia, Samaria, né, Galiléia, até os confins da terra. Ou seja, vocês fiquem, após vocês receberem este revestimento, o batismo com o Espírito Santo, vocês agora vão sair pregar o Evangelho. Agora em Atos 2:4 nós vamos ver a promessa se cumprindo na vida daqueles que acreditaram na promessa. Era 500 pessoas na ascensão que ouviram, mas apenas 120 creram e foram para o cenáculo orar. O que é o cenáculo? É a espécie de uma sala aonde as pessoas, os discípulos se reuniram para orar e buscar e aguardar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. De 500 que ouviram subir e ouviram a promessa, 120 estava lá orando, porque eles creram. Então entenda, as promessas de Deus, isso é algo que eu vou dizer agora, vindo da parte de Deus. As promessas de Deus irão alcançar a vida daqueles que creem, daqueles que acreditam. Se você quer ser alcançado pelas promessas ditas por Jesus, então você precisa começar a crer nestas promessas e agir segundo essas promessas. A promessa não se cumpriu na casa deles. A promessa não se cumpriu no meio da rua, mas foi no local aonde Jesus determinou. Quem ouviu e creu nas palavras de Jesus foi para o cenáculo orar. E a promessa não só cumpriu na vida dos discípulos, mas cumpriu na vida de todos que estavam orando lá, cerca de quase 120. Então guarde isso, as promessas de Deus são para aqueles que creem. Se você quiser ser alcançado pelas promessas, você precisa a partir de hoje começar a crer. Temos que ter em mente que o que Jesus fala acontece. O que Jesus promete, ele cumpre. Pois Jesus, ele é inerrante, ele não erra. Ele é infalível, não contém falhas. E ele é imutável, ele não muda. Então creia a partir de hoje, não em apenas alguma parte da Bíblia, ou em algo que é conveniente para você, mas creia totalmente pela fé naquilo que está escrito na Bíblia. Amém? E assim você vai começar a ser alcançado pelas promessas contidas na Bíblia. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Louvado seja Deus. Olha que Jesus disse para os discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. O Senhor Jesus não prometeu para todas as pessoas, mas sim para os seus discípulos. Ou seja, discípulo é todo aquele que segue as orientações feitas por um mestre. Ou seja, se nós agora estamos tendo a Bíblia como livro de regra de fé e prática, e estamos agora seguindo as orientações, praticando as orientações contidas na Bíblia, logo então somos discípulos do Senhor. E esta promessa é para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Jesus está dizendo em Lucas 10:19, quando ele diz: Eis que vos dou poder. O que é poder? Autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Está falando contra o poder do inimigo. E nada vos fará dano, ou seja, nada vos fará mal, nada irá prejudicar vocês. Lucas 10:19, o Senhor Jesus está dizendo que nos deu poder, autoridade sobre os demônios.
a fim de nós expulsarmos, e esses demônios seja de vidas locais, objetos. O Senhor Jesus finaliza dizendo que nada vos fará dano algum. A palavra nada está se referindo aos demônios. Os demônios, ou seja, não têm poder sobre as nossas vidas. Somos nós, a igreja, que temos autoridade sobre eles. Então o Senhor Jesus disse para os discípulos, então essa palavra é para nós, somos discípulos, eu dei poder para vocês. Ou seja, poder para vocês o quê? Expulsar o quê? Os demônios. E esses demônios não vai te prejudicar, ou seja, eles não têm poder contra a sua vida. Tem muitas pessoas que mistificam tudo. Não, agora que comecei na obra, o diabo vai se levantar. Irmão, o diabo se levanta contra a vida do ser humano desde o momento que ele nasce. O diabo te odeia não porque você é um diácono, não porque você é um pastor, não porque você prega, não porque você evangeliza. Ele te odeia porque ele odeia a raça humana. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para arrebentar, não importa quem seja. O Senhor Jesus nos está assegurando que Ele já nos deu este poder, que Ele já nos deu essa autoridade sobre os demônios. E os demônios não podem nos prejudicar, podem sim lançar setas, podem sim nos perturbar, e chamamos de tribulação, chamamos de tentação. Mas se estamos na presença do Senhor, somos guardados por Deus, e no momento que nós repreendemos, expulsamos essas tribulações que vêm para tirar nossa paz, e essas tentações que vêm para nos fazer cair, os demônios têm que partir em retirada. Jesus já nos deu poder. Tem gente que vai manifestar um demônio, faz sinal da cruz. Crê em Deus Pai, sangue de Jesus tem poder. Irmão, tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Você é um portador da presença de Deus. Você tem a autoridade de Deus para expulsar, para repreender qualquer tipo de demônio, seja de qualquer tipo de pessoa. Eu estou dizendo isso, né, e Deus me deu este ensino para primeiro gerar fé no seu coração, para você entender e saber quem é você como igreja, o que Jesus fez por você, o que Jesus já deu para você. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, olha outra promessa referente à autoridade que Jesus deu à igreja. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse para quem? Para Pedro. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele fala com Pedro, mas deixa uma promessa sobre a igreja. Ele conversa com Pedro, mas a promessa é para a igreja, para nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O catolicismo, ele interpreta totalmente errado esse texto. Eu falo porque eu já vi líderes ensinando esse texto de forma errada. Eles dizem, olha, quando o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, e ele fala, eles dizem que sobre esta pedra, que Jesus apontou para Pedro, edificarei a minha igreja. Eles pregam que Pedro, ele é a base da igreja, que a igreja foi fundamentada e edificada em Pedro, quando na verdade o Senhor Jesus está dizendo, tu és Pedro. Pedro, grego Petros, Petros, fragmento de rocha. Tu és uma pedrinha pequena, um fragmento de rocha. Sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja, contra a minha vida e contra a sua vida. Prova disso, nós até tratamos na aula passada, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Olha que o Senhor usou Isaías para profetizar 700 anos antes do Senhor Jesus se manifestar como homem. Isaías 28, 16, diz assim,
Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, ou seja, escolhida para a grande honra, sobre a qual se pode construir com segurança. E quem crer, ou seja, confiar, jamais será abalado. Em outras traduções, confundido ou envergonhado. 700 anos antes de Cristo vir, Isaías já estava profetizando que viria uma pedra, que seria a base para que todos aqueles que crescem nele, confiassem nele, pudessem estar construindo sua vida, pudessem estar baseando a sua vida, edificando a sua vida sobre ele, e não seria confundido, pois não seria abalado ou envergonhado. Mais de 700 anos se passam, Jesus vem, morre, agora ressuscita e é assunto aos céus. E agora vem o apóstolo Paulo, também falando dessa pedra em Romanos 9:33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo que crer nela não será confundido ou envergonhado. Após Paulo dizer isso daí, agora vem o próprio apóstolo Pedro, que teve um encontro com Jesus e uma conversa com Jesus. O Pedro que ouviu Jesus falando: tu és Pedro, Petros, fragmento de rocha. Agora ele vai dar testemunho de quem é essa pedra, se de fato é ele ou é outra pessoa. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número... 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 8. Você que tem Bíblia, abra por gentileza. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 8. Diz assim: e chegando-vos para ele quem? O Senhor Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Pedro vai dar uma explicação de Isaías, que Isaías profetizou, o que Paulo também disse. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois o quê? Edificados, casa espiritual. Somos edificados em quem? Em Cristo. Então, edificados em Cristo, somos casa espiritual, um sacerdócio para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos até o 8. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os 7, assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então observa que o Isaías fala de uma rocha. Paulo vai falar a mesma coisa sobre a rocha. E agora o próprio Pedro, que teve encontro com Cristo, vai dar testemunho que Cristo, ele é a rocha. Ou seja, louvado seja Deus, né? O Senhor Jesus, ele é a base
da igreja. O Senhor Jesus, ele é o alicerce da igreja. Jesus é aquele quem sustenta a igreja de pé e quem guarda, livra, abençoa e concede poder à igreja. Então, Cristo, ele é o fundamento pelo qual a igreja deve estar estabelecida. Cristo é o único em qual a igreja deve depositar sua total fé e confiança, pois ele quem é o sustentador da igreja. Foi Cristo quem nos comprou com teu sangue na cruz. Foi Cristo que no ato da crucificação pagou a nossa dívida. Foi Cristo que nos resgatou, como diz as Escrituras, da vossa vã maneira de viver. Foi Cristo quem nos vivificou, nos deu vida, ainda quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Foi Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é Cristo quem vai vir arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Então, quando Jesus está falando para Pedro, ele está falando dele mesmo. Tu és o Pedro, fragmento de rocha, pedra pequena, e sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se nós observarmos os 3 textos que lemos, Isaías, de Romanos e de Pedro, nós vamos ver que os 3 textos falam sobre crer. E o crer do texto é o mesmo que ter fé, confiar. Quem confiar nele, Isaías já disse. Paulo vem dizendo, quem crer, quem confiar nele. Pedro também vai dizer, quem crer, quem confiar nele. Então entenda, nós devemos crer totalmente na pessoa de Cristo. Devemos crer totalmente naquilo que Cristo ensinou, pregou, orientou, falou. Nós devemos crer e confiar totalmente, se resume-se em fé, naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso, tenha fé, confie naquilo que o Senhor Jesus disse. Ainda em Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com ela quem? A igreja. Então Jesus, ele fala com Pedro, mas faz uma promessa para a igreja de um modo universal. Que Jesus estava querendo dizer para Pedro? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as portas do inferno não terão forças, não resistirá contra a igreja. Isto é, contra a minha vida e contra a sua vida. Ou seja, no momento em que a igreja ir a campo evangelizar, no momento que a igreja ir a campo expulsar demônios, no momento em que a igreja ir orar por enfermos, Jesus já assegurou que as portas do inferno, ou seja, quando a igreja chegar, os demônios não têm poder para nos resistir. Por isso, não tenha medo de sair a campo evangelizar. O pastor vai dizer algo? Não tenha medo de sair a campo orar por pessoas. Não tenha medo quando for fazer uma visita. Não tenha medo quando alguém chamar, irmão, vamos visitar lá uma família, vamos para uma campanha no lar. Não precisa ficar com medo, meu Deus, e chega lá, tiver demônio, irmão, chega lá, pois eu entro na campanha, irmão do céu, uma luta porque depois o inimigo se levanta, irmão, para com isso. A Bíblia já nos assegura em que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Somos nós que expulsamos os demônios. Somos nós, a igreja militante, que recebeu autoridade de Deus, do Espírito Santo, que entramos nos lares, entramos nas ruas, onde quer que chegamos, é nós que expulsamos os demônios no nome de Jesus. Não são eles que vai nos expulsar de perto das almas que precisam de salvação. Então, por isso, não tenha medo. Jesus, ele garante, Jesus, ele assegura que nos deu autoridade e os demônios não têm força contra as nossas vidas. Louvado seja Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida.
Você tem autoridade, talvez nem sabe que tem. A gente tem, nem sabe que tem. Quantos crentes, né, que são filhos de Deus, mas nem sabe que são filhos. Age como se fosse apenas um servo comum. Quantos crentes, né, as portas do céu já estão abertas para ele. Ele tem livre acesso diante do trono de Deus e ele acha que não tem. Ele age como se fosse alguém distante de Deus a quilômetros e quilômetros e quilômetros, anos-luz. E quando, na verdade, o próprio Espírito, o próprio Deus habita dentro dele. Então, a fé, ela se dá quando nós ouvimos, entendemos, compreendemos a Escritura. Daí nós entendemos, opa, agora eu vou orar de forma diferente. Meu posicionamento vai ser diferente. Minha conduta de vida vai ser diferente. Agora eu vou saber como eu vou agir, porque agora eu tenho fé. Agora eu entendi o que a Bíblia diz que eu sou. Agora eu entendi as promessas que estão disponíveis para a minha vida. Agora eu entendo o que Jesus ele fez por mim. Agora eu entendo o que o Jesus, aonde Jesus quer me usar, o que ele quer que eu faça. Fé, que é só as Escrituras, pode gerar em nosso coração. Não sei se vocês observaram, começamos falando de fé, estamos falando de autoridade e também sobre autoridade sobre demônios, sobre situações. Em Mateus 16, 18, né? Se puder, pode colocar no telão, por gentileza? Mateus 16, 15. 15 e 16, irmão, me perdoa. Marcos 16, 15. Estou lendo aqui uma coisa e outra. É Marcos 16, 15. Vamos lá. E disse-lhe, quem disse? Quem? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17 ao 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Seguirão quem? Os que confiam, os que têm fé, aqueles que de fato acreditam na promessa feita, liberada sobre as nossas vidas. Em meu nome expulsarão os... Jesus já deu autoridade para a igreja. Falarão novas línguas. Verso 18, por favor. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os sararão, e os curarão. Ou seja, isso só é possível porque Jesus deu autoridade para a sua igreja. E essa autoridade que ele nos deu vem acompanhado através do nome dele, que é no nome do Senhor Jesus. Então, quando chegar numa situação, manifestou o demônio, está estribuchando. E agora o que eu faço? Em nome de Jesus. Aprendi, Jesus me deu autoridade. Ele falou que é no nome dele, então, em nome de Jesus, sai demônio. Enfermidade, em nome de Jesus, sai. Tribulação, em nome de Jesus, suma da minha casa, suma do meu trabalho. Tentação, em nome de Jesus, seja repreendido. Ou seja, eu vou vencer. Busca refúgio na palavra. A autoridade de Deus sobre a tua vida. E os sinais só segue quem crê. Por mais que você pode portar a Bíblia, por mais que você pode escutar, né, a pregação, mas se você não crer, não tiver fé, não colocar em prática, os sinais não vão seguir. Entenda, não tem aqui alguém mais poderoso que outra pessoa. Não, ele é mais poderoso que eu porque... Não, aqui nós temos cargos eclesiásticos. Isso serve para a organização da igreja, né? Organismo vivo. Ou seja, a igreja precisa de uma liderança, precisa de alguém que está à frente, precisa de alguém que as lidere. Mas aqui todos recebemos do mesmo poder. Todos aqui temos autoridade. Então, amanhã, depois, parece alguém demoniado lá no fundo da igreja. Precisa correr aqui, pastor Rodrigo, pastor Anto. Irmão, o diácono está lá, irmão, tem autoridade, em nome de Jesus, sai.
Acabou. Ou agora, se é uma situação que a pessoa quer conversar, você pode chegar, pastor, ó, tem uma pessoa que quer conversar com o senhor, quer que o senhor ore. Você vai respeitar o desejo da pessoa. Mas no momento do louvor, ou no momento, seja qualquer momento do culto, manifestou demônio, tem autoridade. Não só os obreiros, como membro também, sai em nome de Jesus. Se você crê, exerça ela. Você tem, Deus te deu. Jesus, ele nos garante, irmão. Jesus, ele nos assegura. Jesus já nos deu essa autoridade. Por isso, não tenha medo. Faça a obra de Deus. Ore, intercede, clame, pregue, ensina, evangelize. Pois você está amparado pela palavra dita pelo Senhor Jesus. O Senhor mesmo quem disse, eu estou com vocês todos os dias. Isso não está se referindo, não, sábado, domingo é feriado, ele nos abandona. Não, todo dia. Está 7 dias por semana, todos os dias no mês, todos os anos de vida. Jesus prometeu estar conosco. A autoridade está sobre a nossa vida. Por isso, faça uso dela. Acredite no que Jesus falou. Creia. Viva as promessas. Viva os milagres. Viva as provisões. Através da sua fé. A Bíblia fala, agora em Mateus capítulo 17, vamos ver 3 textos, por isso que entramos para falar acerca de autoridade. Mateus 17, 14 ao 20. A Bíblia fala que o filho único de um homem que desde pequeno sofria com as possessões causadas por demônios, a Bíblia fala, permita eu ler novamente, a Bíblia fala que o filho único de um homem, que desde pequeno sofria com grandes possessões causadas por demônios, e no momento em que o menino ficava possesso, ele ficava no estado de convulsão, pois caía no chão e espumava pela boca. O homem, que é o pai do menino, chamou os discípulos para expulsar os demônios, e os demônios não saíram. Então, decidiu ir até o Senhor Jesus, para que Jesus resolvesse aquela situação. Uma coisa eu aprendi com Deus lendo isso, fazendo esse esboço, é que aquilo que as pessoas não podem fazer por nós, aquilo que as pessoas, ou para as pessoas não dá jeito, nós aprendemos com o pai daquele menino, ir até a Jesus. Pois Jesus, ele dá jeito e tem solução para todos tipos de problema. Os que os discípulos não puderam fazer, nós vamos entender por quê. O pai do menino, quando correu em Jesus, nós vamos ver o que Jesus fez. Ou seja, o que as pessoas não podem fazer por nós, Jesus, ele pode, Jesus dá jeito, Jesus tem solução. Tudo que precisamos, necessitamos, tudo que desejamos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Mateus 17, 14, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no chão, e muitas vezes na água, no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe os seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula. Jesus respondeu para o homem: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
passa daqui para colar. Há de passar, e nada vos será impossível. Então observa, Jesus então é chamado por um homem que estava agora desesperado, porque o único filho dele, desde pequeno, sofria possessões demoníacas. E os discípulos, e aquele homem chamou discípulos para expulsar aqueles demônios. Os discípulos não puderam. Então o pai do menino chega até Jesus e fala: Senhor, tem meu único filho, desde pequeno ele está lá se estribuchando no chão, né? Eu chamei seus discípulos para expulsar, eles não puderam curar ele, não puderam libertar ele. E Jesus então fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Traz o menino aqui. Trouxe e expulsou o demônio. Os discípulos ficaram sabendo, do ocorrido, chegou até Jesus e falou: mas por que não conseguimos expulsá-lo? Por causa da vossa pequena fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 19, Jesus ele vai dizer também a mesma passagem, mas agora narrada por Marcos. Ele vai dizer: ó geração incrédula. Ele responde para o pai. Em Marcos 9, 22, o pai do menino disse: se tu podes fazer alguma coisa. Observa a expressão se tu podes fazer alguma coisa, quer dizer, faça então, liberte ele então, cure ele então. Fica bem claro que o pai do menino não tinha fé. Marcos vai relatar que o pai do menino não tinha fé. Por isso que ele chega: se tu podes. É diferente da mulher do fluxo de sangue. Tão somente se eu tocar, eu serei curada. Tocou, foi curada. Sinais seguirão os que creem. A promessa de cura, libertação, segundo alguns pregadores dizem, mais de 8.000 promessas, alcançou a vida dela. Mas agora o pai do menino disse, Marcos vai relatar: se tu podes fazer alguma coisa. Fica bem claro que o pai do menino não tinha fé. Versículo 23, Jesus disse ao pai do menino: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Ou seja, se tu podes curar. Daí Jesus fala: se tu podes crer, tudo é possível para quem crê. Versículo 24, o pai do menino com lágrimas disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, o texto de Mateus, Jesus apenas fala para o pai do menino: ó geração incrédula. E vai falar para os discípulos que eles não expulsaram por causa da pequena fé. Agora o texto de Marcos vai dizer agora que o pai do menino era incrédulo. Por isso Jesus vai dizer: se tu podes crer, você pode crer? Quando aquele encontro com Jesus, o coração encheu de fé, já tinha ouvido falar de Jesus, ele fala: eu creio, chorando, ajuda na minha incredulidade. Ou seja, até um momento atrás, por toda a minha vida, por toda a vida do meu filho, eu não acreditava. Eu não tinha fé. Mas me ajuda, agora eu creio, me ajuda. Já nasceu um pouco de fé aqui. Eu creio que tu podes. Agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, 41, apenas vai dizer, Jesus responde ao pai do menino: ó geração incrédula. A incredulidade e a pequena fé que o texto trata, se trata de uma incerteza, falta de confiança, e essa falta de confiança também fala das doutrinas e promessas contidas na palavra de Deus. Então observa que o fato daquele menino sofrer, desde pequeno, é porque o pai daquele menino, e também porque os discípulos não tiveram fé para que aquele garoto fosse liberto. Então entenda, a incredulidade, a pequena fé, a dúvida, a incerteza, que também podemos abranger nas doutrinas, ensinamentos e nas promessas, faz com que o sobrenatural não aconteça. O menino estava sofrendo porque o pai
não tinha certeza, tinha dúvidas, não cria. E os discípulos estavam na mesma condição naquele momento. Entenda que a incredulidade impede com que venhamos viver as promessas contidas na Bíblia Sagrada. Por que não recebemos? Porque muitas das vezes oramos e nada acontece. Porque nós não oramos com fé. Nós não pedimos com fé. Nós ficamos incrédulos. Mas vai que Deus não faz, né? Ah, mas se Deus... E a gente ora daquele jeito, sem confiança, sem chamar à existência as coisas que não são. Eu vi ontem uma ministração, um testemunho, daquele pastor coreano, que é a maior igreja, acho que da Coreia, da Assembleia de Deus, que morreu acho que ano passado, David Young-Shu, um nome diferente. Ele conta o testemunho dele onde ele falou para Deus, Deus, eu quero uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E passou o tempo e Deus não deu nada. Ele falou, como eu posso, né? Eu sendo pobre, vou falar da fé, vou falar, né, do que o Senhor faz para essa vizinhança pobre também, se o Senhor não me fazer algo na minha vida. Daí diz que ele vai orar. Ele começa então a reclamar com Deus, sentado, e começa a chorar. Na hora o Espírito Santo falou no coração dele, olha, existem muitas marcas de bicicleta, existem vários modelos de escrivania, e existe também muitos modelos de cadeiras. Especifica para mim como você quer. Ele falou, eu quero uma escrivania da montadora tal, eu quero uma cadeira com rodinha tal, eu quero também uma bicicleta, né, da companhia tal. E assim aconteceu que ele orou. 3 meses depois, aconteceu que chegou uma encomenda na casa deles, que 3 meses depois chegou uma encomenda. Então estava lá a bicicleta da marca que ele pediu, a escrivania da marca que ele pediu e a cadeira do jeito que ele pediu. E ele ensina, naquele testemunho dele para a igreja, falou, primeiro vislumbre, né, enxergue pela fé aquilo que você quer. Ou seja, não, eu quero a libertação do meu filho, use a sua fé. Eu já vejo o meu filho na igreja, cultuando a Deus. Pela fé eu posso ver ele aqui, ó, do meu lado. Senhor, salva ele. Né? Deus me orienta, Deus me usa para pregar, usa alguém, faz alguma coisa, me orienta o que eu devo fazer. Deus, eu preciso de um carro, mas que carro você quer? Tem várias marcas. Senhor, eu gostaria de um carro dessa cor, tal. Ou seja, né, nós não podemos ter dúvidas. Ah, mas vai que Deus não faz, vai que Deus não dá. É como trabalhar por conta, né? Fala trabalhar por conta e viver da fé. Ninguém nos garante que amanhã eu vou ter serviço. Não está garantido que até final do mês eu vou ter contrato com a empresa que eu presto serviço. Mas uma coisa eu sei, pela fé, Deus há de enviar a provisão. Deus há de mandar os corvos com pão e carne. Não sei quando vem, como vai vir, que jeito vai vir. Mas Deus, eu estou certo que Ele vai prover. Fé. Então, entenda, o menino sofria porque o pai e os discípulos não tinham fé. Ou seja, eram incrédulos. Eles desconfiança, não acreditavam totalmente. Então, a partir de hoje, comece a expulsar de sua vida, né, por expressão, ore pedindo a Deus, Deus, tira toda a incredulidade de mim, tira toda a barreira, Senhor, que eu coloquei até hoje, que todo limite que eu estabeleci para o Senhor, Senhor, tira da minha vida, me ajuda como o Senhor ajudou o pai daquele menino a crer, porque eu sei que se eu crer, eu sei que se eu confiar, eu sei que se eu não tiver dúvida, o Senhor há de agir em prol da minha vida. Eu creio que eu vou viver as promessas contidas. Eu sei que eu vou viver aquilo que o Senhor já determinou para que eu vivesse. Louvado seja Deus. Então vença as incredulidades. Para de colocar limites para Deus. O problema de muitos cristãos, eu falo de muitos generalizando, sou incluso, que a gente coloca Deus numa caixinha, em aspas. Não, Deus vai agir por aqui, se Ele não agir por aqui, Ele vai agir por ali, irmãos. Deus tem multiformas de agir. Deus tem multiformas de operar. Deus tem multiformas de fazer, sabe, aquilo que pedimos para nós ou na vida de outras pessoas. Louvado seja Deus. Quando eu iniciei
Estamos falando agora de vencer a incredulidade. No ministério pastoral, tinha 25 anos. E eu lembro que numa oração de um sábado, na igreja, foi para fazer uma consagração. Eu lembro que eu estava lá no púlpito da igreja, a igreja fechada, e orando. Acho que estava eu sozinho, tinha mais um obreiro. E eu orando, Senhor, eu vendo a situação da igreja, né, a qual eu estava pastoreando. Senhor, eu orei dessa maneira, numa simplicidade. Há um vírus, Senhor, chamado apostasia. Que apostasia? O esfriamento da fé genuína em Deus, que está se adentrando na vida da igreja. Né, isso aí, de modo geral também. Senhor, como vamos vencer essa apostasia? E no momento que eu orava, o Espírito de Deus parece que foi como Pedro. No momento que Pedro ia falar, Deus já adentrou e já falou com ele. O Espírito de Deus falou assim, pregue a minha palavra. Deus, Senhor, pregue a minha palavra. Então, nós só vamos poder ter uma fé genuína, alicerçada. Nós só poderemos vencer a incredulidade, primeiro, através da palavra, porque a palavra gera fé em nossas vidas. E segundo, através da oração e também o jejum. A oração e o jejum, ele quebra o nosso achismo, quebra o nosso eu, quebra o nosso ego. Ele nos deixa mais sensíveis a Deus. Então, no momento que eu oro, no momento que eu me consagro, no momento que eu me dedico em buscar a Deus, o Espírito de Deus vai me ensinar a orar. Ele vai me fazer lembrar de alguns textos, ele vai me levar a orar de certa forma. Então, no momento que eu vou estar ali orando, buscando, eu começo então a crer, eu começo então a passar a acreditar naquilo que eu não acredito, eu começo a ficar mais sensível. E quando eu vou para a palavra, minha carne está quebrada, já está ali, estou mais sensível. Eu já estou agora já transformado por Deus. Então eu vou para a palavra vai gerando fé no meu coração. Eu começo a passar a crer. Então eu começo a agir de forma diferente. Eu começo então a orar de forma diferente. Eu começo então a ensinar de forma diferente. Eu começo então a pedir de forma diferente. Ou seja, por conta que a incredulidade começou a sair. E agora a palavra de Deus começou a me gerar fé. E que possamos orar, pedindo para que Deus nos ajude e que arranque de nós toda a incredulidade e nos dê fé para viver as promessas contidas na Bíblia Sagrada. Então, a partir de hoje, dedique tempo, invista tempo na sua vida cristã, invista tempo em entender a palavra, pois ela te gerará fé. Dedique tempo, diariamente, seja quanto tempo for, 5, 10, 1 hora, 10 horas, 500 horas, mas fale com Deus, ore a palavra, peça ajuda para Deus. Deus, até agora eu tenho sido tão incrédulo, mas Senhor, tira de mim, me ajuda a crer, pois eu quero viver, eu quero praticar aquilo que está na Tua palavra. Tem muitas pessoas que não tomam certas atitudes, não é porque são ruins, porque talvez, irmão, não foi ensinada a palavra de forma correta. Ele não foi orientado de forma correta. E uma vez que nós entendemos de forma correta, a nossa atitude é errada. Uma vez que entendemos de forma incorreta, a nossa aplicação vai ser de forma incorreta. Mas quando então aprendemos de forma correta, as nossas atitudes são corretas. Uma vez que entendemos a palavra de forma correta, as nossas atitudes serão tomadas corretamente. Então veremos resultados desta fé, veremos resultados da palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Fernando? A paz, irmãos. Amém? Algo que o pastor Held colocou aqui no início da aula, que eu fiquei observando, não quis atrapalhar a sequência dele, que Jesus, ele fala em Lucas 24, versículo 45, né? A Bíblia diz assim, ó, então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém? A nossa fé vai ter resultados, irmãos, como o pastor Held já colocou aqui,
quando o nosso entendimento é aberto. Se a pessoa não tiver o entendimento aberto a respeito das coisas de Deus, normalmente a fé não vai funcionar, né? O que é abrir o entendimento, por exemplo? Se eu colocar muito de perto aqui, eu não vou enxergar direito. Mas se eu afastar um pouquinho, eu consigo enxergar já o que eu estou falando aqui, sobre o que eu li. Então o entendimento, ele abre a visão sua, para você ver mais longe. Amém? E uma das 7 manifestações do Espírito de Deus é o Espírito de entendimento. Quando nós temos o Espírito de Cristo na nossa vida, o nosso entendimento é aberto para compreender as Escrituras. Aí, igual o pastor já colocou aqui, né? A gente vai orar, né? Vai jejuar, e essa fé ela vai ter um resultado positivo. Amém? Então, é muito maravilhosa a aula que o pastor Harold trouxe para nós sobre fé, e eu creio que a nossa fé ela cresceu um pouco mais, né, irmãos? Amém? Então, em qualquer situação que você passar, pode buscar na palavra de Deus, orar, e Deus vai te dar a vitória. Amém? O nosso entendimento está aberto para receber as promessas de Deus. Pastor Fernando? Aleluia. Amém, meus irmãos? Queridos, eu aprendi uma coisa um tempo, enquanto as crianças estão subindo ali, que muitas pessoas, quando elas se convertem, elas não conseguem entender a filiação dela, de quem ela é filho, né? Antes, quando nós estávamos no mundo, nós éramos órfãos de pai. Estou dizendo pai espiritual. Nós éramos órfãos, porque nós não conhecíamos Deus. Então, nós éramos órfãos, nós não entendíamos o que era ter um pai. Quando nós viemos para Cristo, nós temos um pai agora. Amém, meus irmãos? Você tem um pai. Você tem um pai que você pede e ele responde a sua oração. Ele entende o que você sente. Ele ouve o que você pede. Bem específico, né, pastor Held? Bem específico daquilo que você quer. Ele ouve o que você pede, né? E muitas pessoas, elas, quando Cristo deixa escrito, como o pastor Held falou, que ele nos dá todo o poder, nós temos todo o poder que foi dado, otorgado por ele. Foi dado por ele. E esse poder, querido, só pode ser executado através da nossa vida quando temos fé, né? Quando nós temos fé para nós usarmos esse poder que foi nos dado. Então nós não devemos nos comportar como mendigos espirituais. Nós não somos mendigos espirituais. Nós temos um pai. Nós temos um pai que agora ele ouve as nossas orações e ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Então nós temos que nos comportar como herdeiros de todo o poder, né? Para não estarmos diante de situação achando que nós somos mendigos, né? Se fosse para resumir toda a aula numa palavra, eu falaria, se o pastor me permite falar, sem fé é impossível agradar a Deus. É só ter fé, né? Tenha fé e peça. Tenha fé e peça aquilo que você quer pedir, né? Você pode ver que quando a sua caminhada com Cristo, você pode ver que muitas vezes você viu muitas pessoas que não tinham uma formação assim, mas ele é formado, o que ele estudou, que não é questão de estudar, formar, é questão de intimidade e saber de quem é o pai dele, né? É questão de intimidade, não é uma questão de você ser aprofundado em estudos estudos normais, corriqueiros aí, uma formação escolar. Não é isso. Isso é importante. Estou dizendo que isso vai falar, não, mas ele pode ser porque ele já é formado. Não, ele tem curso superior. Não é isso. É intimidade e saber quem é o pai dele, né? Isso é importante? Totalmente importante você ter uma formação. É totalmente importante porque isso edifica você mesmo para a vida. Mas não é isso que muda. Não é isso que muda. O que muda é a intimidade, ter fé em Cristo de quem é seu pai, né? E usar a autoridade que Deus te deu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem versículo, irmã Sandra? Por favor. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.